Olá, como é que você está? Tudo bem? É tão bom ter você conosco agora na nossa classe da Escola Sabatina, para a gente aprender um pouquinho mais de Cristo nas cartas aos Tessalonicenses e também aos Colossenses. Quanta coisa linda a gente já viu. Nós já estudamos lição 1, lição 2, lição 3, que vem mostrando muito como Paulo, como Cristo deseja que a igreja de Cristo seja, como eu e você sejamos. E agora nós vamos para a lição número 4, que o título é Unidade por meio da humildade. E é tão bom ter você conosco. E, por favor, não esqueça de dar o seu like, não deixe de compartilhar o que você aprende aqui com seus amigos, de dar o oizinho no nosso WhatsApp, o Kevin está colocando em nosso WhatsApp. E assim, nós estamos aqui para atender você bem. Se tiver qualquer dúvida, qualquer questão, uma questão de oração, nós estamos aqui para estar com você em todos os momentos, tá bom? A classe é para isso. Nossa unidade é nós aqui, você aí. Muito bom ter você aí. E hoje eu trago aqui um amigo meu diferente, né? Não, diferente não, né? É igual nós, né? É igual nós. É igual Não nós. não. Não, e já esteve aqui já algumas vezes, né, Já. Rodrigo? Já, com todo prazer, a gente está aqui mais uma vez, né? Com a E eu graça de Deus agradeço. aí. E O feliz Rodrigo, pelo convite. vocês que viram o Rodrigo um tempo atrás, essa aqui é a versão África dele, tá? Está um pouquinho mais queimadinho, né? Tá bem queimadinho. Pouquinho não, tá bem queimadinho. Mas está tudo em ordem, Tudo né? em ordem, graças ao bondoso Deus, né? Que bom. Um beijão para você, tá aí. Muito obrigado. E o nosso amigo Elton? Também estou ótimo, maravilha. Estou muito feliz de estar aqui. Oh, eu que fico feliz de ter vocês todos aqui. E você, Kevin? Tudo em ordem? Tudo em paz? Então tá bom, tá tudo em ordem. Olha, tudo bem aqui. Com você está tudo bem também, acredito, né? Se não, olha, não se preocupe. Deus, Papai do Céu, está com você em qualquer circunstância. E o mais bonito é que o Papai do Céu nos ensina a sermos felizes. Não com masoquismo, mas sermos felizes mesmo na adversidade. Então é muito bom ter ele como nosso companheiro. E para falar de nosso companheiro, agora eu convido você, Rodrigo. Você pode orar para a gente? Com certeza. O Rodrigo vai orar agora por mim, pelo Kevin, pelo Elton, por você, por ele também, para que Deus esteja conosco no estudo dessa lição e aquele milagre que você precisa, interceda aí com a gente para que o Papai do Céu abençoe você e abençoe também a nossa lição. Você ora para a gente? Então vamos orar. Pai querido, eterno e grandioso Deus, que os mais altos céus habitas, somos imensamente gratos a Ti, bom Pai, porque nos concedeste, Senhor, tão grande privilégio de estarmos aqui nesse Seu santo sábado, ó Pai, buscando compreender um pouquinho mais de Sua palavra, estudando um pouquinho mais sobre Sua vontade para nossas vidas. Obrigado, Senhor. E queremos agradecer, Senhor, porque nos deste uma boa semana, porque conduziu as nossas vidas até o presente momento. É verdade. E lhe pedimos, Senhor, que o Seu Santo e Bom Espírito continue aqui presente, Amém. nos dando a capacidade de compreender e pôr em prática a Sua palavra, Amém. Senhor. Venha ser com cada pessoa que terá acesso a esse estudo, que o Seu Santo e Bom Espírito possa conduzir também a cada um que estará tendo acesso pelas mídias aí a esse estudo, e que tudo seja para a honra e glória de Seu santo nome. Amém, Venha ser Senhor conosco, bom Jesus. Pai, nos dando a capacidade de, com o auxílio do Seu Santo e Bom Espírito, podemos estudar essa lição, podemos recapitulá-la, podemos passar um pouquinho mais de segurança em algumas partes desse estudo, a pessoas que ainda não têm determinado conhecimento, que possa adquirir o conhecimento através do auxílio do Santo e Bom Espírito. Amém. Esteja conosco, é o que pedimos no doce santo nome de Jesus. Amém. 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 Bom, o título, como eu já disse para você, é Unidade por meio da humildade. Unidade. Unidade seria a mesma coisa que união? Acho que seria, né? União, né? Unidade traz a união entre as pessoas, né? Então eu vou dizer o seguinte: quando surgiu a primeira desunião ou desunidade? Vocês podem me explicar aí? Você já pensou nisso? Quando surgiu a primeira desunião, a desunidade que hoje Deus pede para nós termos novamente a unidade? O interessante, né, Jefferson, que a gente para pensar na questão de como começou tudo. Um ser criado por Deus, assim como nós, Isso, vamos sempre lembrar isso. com livre-arbítrio, que sai lá no íntimo do seu coração o desejo de ser um pouquinho mais do que aquilo que Deus o fez. Um pouquinho além, Está parecendo até querendo ser tá semelhante parecendo ao até com nós. Altíssimo, né? E aí começa tudo.
lá no céu. Lugar A estranho, né? desunião começa ali, com a ambição de um certo ser. E com isso leva outros a ter o mesmo pensamento, isso vai crescendo, crescendo, até que há desunião Aí por completo entre mesmo, ser né? por completo ali. E isso vem trazendo as consequências para a nossa vida até os dias de hoje. Ou seja, então, Elton, quando eu pensar em desunião, eu tenho que pensar nesse ser, né? Ou seja, a rebelião que teve um dia no céu, né? Sempre a desunião vem dele, né? Ele é o autor disso. Porque não existia tanto, antes era todos unidos, né? No céu era a união perfeita, né? Com Deus, com Pai, Filho e Espírito Santo. E, infelizmente, ele arrastou um terço dos anjos lá, convenceu um terço dos anjos que não tinha como ficar unido com Deus Supremo, Criador de todas as coisas, Todo-Poderoso. E, infelizmente, trouxe para a Terra, né? Aqui Estamos ele aqui sentindo trouxe isso, né? a mesma coisa. E hoje a gente vê quanta desunião acontece na vida do ser humano, né? Na família, nos No países, trabalho, né? as nações, no trabalho, as famílias, tudo. Na Todo- igreja Na também. igreja. Quantas igrejas cristãs tem espalhado pelo mundo? Por causa de briga. É, desunião, né? Porque a palavra é uma só, né? Mas ele trouxe isso e hoje, como nunca, ele está agindo de forma terrível, né? Agora pensa o seguinte: a gente fala que nós somos desunidos. Claro que somos. Se não tiver união, somos desunidos. E pensa você aí, como deve ser o inferno? Quando eu digo inferno, desculpa, é figurativo, entendeu? Onde moram os demônios hoje. Aqui nós somos desunidos e ainda temos o Espírito Santo segurando para que a coisa não descambe. E lá no Espírito Santo não está lá. Você imagina como deve ser isso lá. Agora, antes de você continuar, já vamos interrompendo o assunto por aqui, me explica uma coisa. Tem como ter unidade, união, sem a humildade? Não. Eu acho que quando não se tem humildade, você não consegue se unir a nada. Pior que deve ser mesmo. Porque você vai estar sempre querendo ser melhor que o outro. Uhum. Você vai estar sempre querendo, se achando, né? O bom, né? O bom e o outro, as pessoas vão ser inferiores a você. Quando você vai unir um material superior com um material inferior, nem Não dá- sempre, não- não dá liga, não não, dá tem liga. como você fazer. É igual a Bíblia fala, no Provérbio diz que não se deita remendos novos em panos velhos. Então, se não se tem humildade, se não está bom demais, o que está ruim não consegue ficar junto ali. Bem lembrado. É. Não, e a gente pode lembrar a questão dos discípulos, né? Que antes de terem a compreensão do que Cristo queria para eles, eles brigavam entre eles quem que seria o primeiro, né? No reino de Cristo, né? E Jesus mostrou para eles que quem quiser ser o primeiro, seja o que último, mais né? sirva, O servo de todos. Servo de o tudo. mais humilde. E Jesus é um grande exemplo, né? Ele vai e lava os pés dos discípulos, Do traidor, né? mostrando para eles qual que é o caminho totalmente diferente do que o mundo prega, né? E que o inimigo coloca na mente das pessoas. Então, assim, mas para isso a gente precisa ter uma consagração, uma comunhão muito grande com ele, né? Amém, amém. Olha esse versinho, você abre a sua Bíblia, teu tablet, a tua Bíblia moderna, em Filipenses 2, verso 2. Eu li esse verso aqui e eu pensei assim, quando Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, então eu posso dizer que esse desejo de Paulo é o mesmo desejo de Cristo. Porque eu fiquei pensando, Cristo pedindo isso para mim. Olha que interessante, Cristo pedindo isso para você, para mim como igreja. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma E e mente. mente. Por completo, né? Imagina. Não é Cristo pedindo para mim e para você ter essa união? Aham. Quer dizer, Paulo, representante de Cristo, transferindo para nós uma solicitação, um desejo do céu. E me parece que tinha uma igreja lá de Filipos, né, que nós conhecemos hoje, os filipenses, que alguma coisa aconteceu que a união foi assim, teve problema com a união. O que aconteceu lá, Rodrigo? O que estava acontecendo com o povinho lá, vamos dizer assim, né?
Eles estavam cuidando cada um do seu próprio interesse. Opa, é aquela questão da humildade que você Isso, falou. cada um preocupando em ser melhor, fazendo coisa para ser melhor que o outro e deixando os exemplos que Paulo havia deixado para trás. E a gente para pensar nessa questão de a gente querer ser melhor, que fala para você não agir de maneiras a vangloriar-se naquilo que você faz. E como é difícil você pegar uma pessoa que em tudo ela é melhor que você. A lição traz para a gente, e é a mais pura verdade, ninguém é totalmente bom em todas as coisas que ele faz. Se a gente está sempre aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e lá os filipenses, após Paulo ter se retirado dali, os bambambãs, vamos dizer assim, Os Kevin de lá? os bons da boca de lá, né? Não, não é Começaram a Kevin, de fazer jeito nenhum, coisas Kevin. que... é o que é, fica só quietinho mesmo. Que cada um olhava para o seu próprio interesse. Por isso houve a necessidade de Paulo dizer, não cuidem cada um do que é seu, mas se preocupe com o outro. E lá não estava vendo isso mais. Cada um estava tomando a sua parte para si e tocando a bola para frente. Isso é um problema numa comunidade, né, Elton? Aqui em Filipenses 1,15 ele fala, né? Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, fazem de boa vontade. O 17 ele continua falando, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então, assim, tudo isso acontecia lá, mas acontece conosco hoje também. Em todo lugar hoje, assim. O que traz assim a unidade é quem? É Cristo. Se eu estou distante da comunhão com Cristo, vou ter essas características aqui dentro da igreja, né? Por inveja, por orgulho, vaidade, eu sou melhor do que ele, nossa, eu prego muito melhor, eu canto muito melhor, eu faço muito mais coisas daqui. Então, quer dizer, isso é uma coisa que a pessoa acha que está com Cristo, mas está distante longe, de Cristo. Né? E em Filipos estava acontecendo isso, na igreja de Filipos estava acontecendo isso, né? E Paulo chama a atenção, né? Vocês estão me trazendo o quê? Tristeza nas minhas cadeias, eu estou preso aqui, estou sabendo disso. Eu vou falar para vocês assim, eu já falei uma vez aqui que uma das coisas que eu morro de medo é de inveja. Se eu sei que uma pessoa tem inveja de alguma coisa minha que eu tenho, a primeira coisa que eu faço é me distanciar da pessoa. Porque a inveja leva a matar. A inveja leva ao extremo. Mata, né? O ditado popular. E ela leva ao extremo. Agora, uma outra coisa que é terrível também é a tal da vaidade, né? Que Paulo, aqui, a lição está trazendo a vaidade. Isso. Eu tenho um amigo meu tão vaidoso, mas tão vaidoso, que se ele tivesse assim fazendo o que ele sabe fazer bem feito, seria milionário. Mas não. Se os outros é assim, eu também tenho que ser assim. Cara, mas não é o... Não, eu vou ser. Quer dizer, tudo que ganha, joga, tentando ser aquilo que não é ele. Pois é. E às vezes isso acontece com a gente, não acontece? Mas com relação à comunidade, isso atrapalha muito quando não, se eu pregar e ninguém me elogiar, eu não prego mais. Exato. Se eu passar a lição e o pessoal, se há de alguém que falou que algum ponto ali não é aquilo que eu achei que era, é complicado, né? É complicado. Aí vem o interesse pessoal, né? A pessoa gostar de plateia, por engrandecimento próprio, não para engrandecer a Cristo. A gente para pensar nessa questão da inveja que você falou aqui. A inveja, ela tende a falar que você não merece aquilo que você tem e que eu mereço, que eu mereceria ter o que você tem. É onde diz que a inveja mata. Porque ela tende a levar a pessoa a ter a certeza de que você não merece aquilo, mas que eu mereço. As dores, ela então, não quer que o cara tá tenha para conseguir, errada, né? Mas aí a pessoa invejosa, ela tem isso. É complicado. Esse é o grande problema. E isso estava lá em Filipenses. Estava lá entre eles a inveja, o interesse próprio, né? Não, fulano não aceitou o evangelho aqui, mas ele não é assim igual eu. Ele sabe, mas eu sei melhor que ele, né? Ele conseguiu pregar naquela igreja grande? Eu que tinha que ir lá, uai. Não é? Agora, Elton, na lição de domingo, trata-se alguns pontos ali que Paulo ressalta na carta dele, que seria a solução
para resolver os problemas. Que pontos são esses? Que ele fala 6 pontos importantes, né? Exortação, primeiro ele fala exortação em Cristo, então o Cristo tem que ser o nosso exemplo, nosso modelo, né? Consolação de amor, ou seja, o amor de Cristo no coração, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter dificuldade de amar o nosso semelhante, né? E fazer a vontade dele. Comunhão do Espírito, que é extremamente importante, afeto, compaixão, unidade em pensamento e amor e propósito. Ou seja, são todas coisas que ele destacou que fazem toda a diferença. Então, assim, quem que está por trás de tudo nisso? É o Espírito Santo e Cristo, o nosso modelo. Né? Então, podemos dizer que ele é a fonte da unidade. Da unidade. E a gente tem que querer isso, nós temos que querer isso. Mas, às vezes, a gente quer a exaltação, né? Eu gosto muito do exemplo de José, né? José, ele era escravo, quando vê, ele foi preso, ele sempre olhava para quem? Para Cristo. Você vê que o modelo dele era Cristo. Depois ele ficou poderoso, o homem mais poderoso do mundo na época, ele ficou da mesma Não mudou forma, nada, né? não mudou. Mas porque ele sempre tinha o foco em quem? Aonde ele ia, ele levava a Cristo no coração, né? E a gente tem que ser assim, independente da posição que a gente esteja. Eu posso ser a pessoa mais simples na igreja, mas se eu tenho Cristo, eu sou o mais importante. Sabe, Aldo, você falando assim de José, a gente via, né? A gente vê que ele era bom. A casa de Potifar prosperou com ele. A prisão prosperou com ele. Ele não podia ser vaidoso? O demais, velho. Chegar para aquele rapaz e falar assim, ó, eu dei a tua interpretação, vai lá e fala para o rei que eu sou bom nisso, sou bom naquilo, sou bom naquilo. A única coisa que ele fala, lembra de mim. Quer dizer, a humildade de dizer assim, eu não sou ninguém, eu preciso ser lembrado. E ele sempre exaltava a Deus, né? Interessante isso, né? Deus vai revelar. Ele nunca falou, eu vou revelar. Não, ele, é né? Deus que vai revelar. Olha a comunhão que ele tinha, né? A gente precisa disso, a igreja precisa disso, né? Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, a 2. Quais orientações práticas Paulo apresentou para fortalecer a unidade na igreja? Aqui a gente viu sobre a vaidade e a inveja. Para resolver esse problema, Paulo dá uma saída que eu achei muito legal, que está no verso 4, né? O que vocês colocaram aí? Quais orientações? Assim? Eu achei uma aqui fantástica. A humildade, o considerar sempre menor que o outro. É interessante isso, né? Quando você fala assim, você considerar o outro sempre em primeiro lugar. Em primeiro lugar e você em segundo. Você está sempre exaltando o outro e se mantendo no seu lugar, vamos dizer assim. Isso não quer dizer que a pessoa não tem autoestima. Não quer dizer, tem nada a ver com elogiando o outro, né, fortalecendo o outro ali. Quem faz isso é porque confia no taco. Confia no taco. Sabe o que ele sabe fazer, mas prefere que o outro cresça, lembra, João? E eu continue quando eu estou do mesmo tamanho. Continua, desculpa te interromper. Não interrompeu não, tranquilo. E a gente fala assim, mas para a gente falar isso hoje é fácil. Ah, tá. Não é fácil falar? Falar é fácil. É muito fácil. Falar, não, o Jefferson é um tremendo professor de escola sabatina. Nossa, dirige muito bem, faz isso muito bem. Corre muito. E para viver isso? É difícil. Muito difícil. E na época eles estavam com essa dificuldade ali. Paulo chega e fala, gente, vocês têm que viver em humildade e considerar o outro melhor que você. Porque não adianta você querer ser mais do que o outro. Aí volta lá atrás, né? Você se exaltar acima do outro. E a gente, hoje, ainda nos dias de hoje, o que mais atrapalha a igreja? Eu creio que a lição ela vem para trazer crescimento para nós. Trazer crescimento para nós hoje, para a gente e a consciência, trazer né? para a nossa vida isso hoje. O que mais tem atrapalhado as igrejas hoje são isso. São pessoas que se consideram mais do que as outras. Que quer fazer algo, talvez a pessoa está fazendo algo muito bom, mas pelo propósito errado. Ah, sim. Né? Pelo propósito errado. E isso causa desunião. E não adianta, né, fazer o certo com um propósito que não tem nada a ver com o certo, né? Pois é. A intenção não... Porque não é fruto do Espírito, Não né? é fruto do Espírito.
De boa intenção está cheio, né? Diz que de boa tensão o hospício está cheio, né? Então, assim, não é por aí, não. Se não for conduzido pelo Espírito Santo e pelos caminhos dele, você pode estar sinceramente enganado, né? Isso, sinceramente enganado. Você pode estar ser achando sincero, mas do jeito errado. é errado. Só o Espírito Santo para abrir os nossos olhos. Por isso que ele é o colírio lá em Apocalipse, né? Para Laodiceia, né? Sim. Para abrir os nossos olhos e enxergar. Só ele pode, se eu permitir, ele mostra para mim. Amém. E altera, né? Dizendo que só o Espírito Santo pode acalmar as tensões quando vem a desunião. E uma coisa interessante, a lição trouxe um comentário, eu não lembro onde está, acho que é lá nos comentários da lição. Vem falando de uma pessoa, uma história de um cidadão que foi visitar um hospício. Vocês leram isso lá no comentário? Ah, vi. É assim. Que aí tinha 3 guardas para mais de 100 loucos ali. E aí alguém chegou e perguntou se eles não tinham medo dos loucos ali se unirem e dominar o hospício. E eles pegaram e falaram que os loucos não conseguem Se unir. se unir. Tem que ser louco mesmo para não se unir, né? Os loucos não conseguem se unir, eles não conseguem estar junto para um propósito. Então, não precisava ter medo deles, que se um se rebelasse, era um só, os outros não iam junto com ele. Olha uma coisa interessante, vamos lá. Numa empresa, se não houver uma união entre a diretoria e a base, o que acontece com a empresa? Quebra, vai à falência. Na igreja não é diferente. Não, mesma coisa. Não Né? vai para frente. Agora, quem pode fazer essa mudança na cabeça? O que Paulo fala? Quem que pode fazer isso? Na nossa lição de terça-feira, parece que deu uma luz para a gente aí. Aqui na terça-feira vem falando das tecnologias, né? Querendo usar a tecnologia para mexer na mente da pessoa. Eu acho que é isso mesmo, não é? É. Ou não? É quase isso. Não é isso, não? Eu fiquei até feliz Não é que o isso, Elon não. Isso- Musk está inventando um Isso troço não lá. tem, como se diz, a gente pode ter a tecnologia à nossa disposição, mas sem o auxílio do Espírito Santo para mudar a nossa mente, o nosso caráter, a gente nunca vai conseguir nada. A lição vem falando que a tecnologia não está muito difícil de ser usado um chipzinho na sua cabeça aí para te ajudar com depressão, com mais um monte de coisa aí. Mas somente o Espírito Santo pode transformar com o estudo da palavra de Deus, né? Diz aqui que é a espada, né? Que é a palavra de Deus, pode transformar a nossa mente. É a única coisa, é a palavra de Deus com o auxílio do Espírito Santo que pode transformar a nossa mente, fazer esse transplante de mente em nós, que tanto necessitamos. E consegue desse jeito, Elton? Pelo poder do Espírito Santo, sim. Porque o que a gente vê normalmente acontecendo? As pessoas querem fazer o que querem, né? Quer seguir a própria vontade e não quer fazer com que a coisa certa, né? E quem coloca isso na nossa mente é o Espírito Santo, né? E a gente tem que restringir a nossa mente, né? Tem que deixar sob o controle dele, porque senão a nossa tendência é ir para a coisa errada. Então, por isso que Filipenses 2,5 ele fala, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, quem que pode fazer isso? É o Espírito Santo. Porque o pensamento de Cristo é um pensamento divino. Então, é divino. Então, a gente... eu quero isso. Não é o que eu quero, é o que Cristo quer e o que Ele faria. Tudo a gente vê. Será que Jesus ia fazer dessa forma? Como Ele faria? Mas eu estou fazendo? Não estou, né? A gente vê assim muito hoje em dia a questão a pessoa acha que pode fazer o que quiser. Né? Os coaches da vida ensinam a gente a ser super-homem. Faça o que for agradável, que te satisfazer e pronto. E não é assim. A nossa vida, assim como nós temos, o corpo tem que ser disciplinado, ter uma alimentação boa, fazer exercício físico, a mente também tem que ser. Exercitado. O que a gente vê? Deus quer dominar, quer que a nossa mente domine o nosso corpo. Isso. Satanás faz ao contrário, ele quer que o corpo domine. Amém. Por isso que a gente vê tanto desequilíbrio, as pessoas comendo do jeito que querem, comendo em excesso, bebendo em excesso, se divertindo em excesso, ou seja, deixando a vontade do corpo sobressair sobre... E aí a pessoa só vai para o buraco, né? Isso aí está acontecendo muito. Aí se a pessoa...
uma das coisas que mais prejudica é essa questão. Eu quero fazer o que eu quero. E olha como isso atrapalha a vida da pessoa em todos os sentidos. todos os sentidos. Na vida amorosa, na vida financeira, na vida religiosa. Afeta tudo. Na lição tem uma frase aqui que diz assim: podemos ajustar os pensamentos, mas não conseguimos transformar nosso coração. E tem um detalhe interessante na lição que vem falando aqui, sobre a questão da mídia. Vocês prestaram atenção nesse detalhe? sim. Eu, há um tempo atrás, eu trabalhei na escola e a gente tinha um aluno que você via que era nítido, que ele era totalmente absorvido pelo que ele assistia. E o assunto que ele tinha era só sobre aqueles animações que ele assistia. E, de vez em quando, ele surtava, esse menino. Eu tinha muita dó dele. Ele era um menino bem forte, um menino grande pela idade, sabe? E ele tinha esse problema. E totalmente absorvido pela mídia. Então, aquilo que a gente ouve, vê, lê, estuda, faz total diferença na nossa vida. O que nós nos deixamos absorver pela palavra de Deus com o auxílio do Espírito Santo vai transformando a nossa vida. E quando não, vai transformar De outro jeito, né? lado Porque, ou seja, para a gente conseguir tudo isso que vocês estão falando, como ter o mesmo pensamento de Cristo, isso quer dizer que eu tenho que ter a mente De Cristo. E aí o Rodrigo falou uma coisa muito importante, o Espírito Santo. E a palavra que fala é espada, né? É a palavra de Deus que é viva e eficaz, penetrando até o ponto de dividir a alma e espírito juntas em medula e apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então, se eu não estudo a palavra de Deus, se eu não oro, se eu não busco o poder do Espírito Santo, a minha vida a tendência é buscar as coisas absorvido para o outro lado, irmão. que satisfazem a minha carne, né? E por isso que é importante, por isso que tem que ter essa comunhão. Quem quebra isso é o poder do Espírito Santo, pelos méritos de Jesus, pelo que ele fez por nós na cruz, né? Então, assim, nós temos tudo para vencer, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que sempre, querer. né? Sempre tem que ter essa disposição. Ao invés de eu ficar só jogando, só em vídeos, nas redes sociais, eu tenho que ter meu tempo para estudo da palavra, oração, ir à igreja, estar com os irmãos, me submeter à vontade do Espírito Santo, pedir para ele tirar essa arrogância, o orgulho, a vaidade, o eu em primeiro lugar, ao invés de Cristo reinar no meu coração. Então, assim, é uma coisa que nós podemos vencer. Esse implante mental o Espírito Santo pode fazer, e se pode, eu permitir. Mente Né? de Cristo. Imagina, quando vem o implante de Cristo, como é que vai ser a minha vida? Totalmente transformada, né? A lição traz aí a questão da mente de Cristo, um cidadão conhecido, acho que todo mundo conhece, Muhammad Ali, né? É, sim. Lutador, boxeador aí, muito famoso, que ele lança um álbum dizendo: eu sou O melhor, O melhor. o maior. o maior. E em contradição a isso, essa frase dele, por outro lado, vem a Cristo, sendo O Deus maior. como Pai, o maior, se tornou O um menor. servo, um escravo, e morreu a morte de cruz, Que era pior, né? a qual ninguém tinha vontade de passar por ela. Ou o pior dos criminosos temiam a morte de cruz. Pior tortura que era, né? E aí Cristo vem trazendo totalmente o contrário. A submissão de Cristo a Deus e fazer a vontade de Deus, a ligação de Jesus com o Pai. A lição vem trazendo isso para a gente. Né? Ele pedindo o auxílio do Espírito Santo e essa coligação entre ele e o Pai, que tornou possível, porque creio que também não foi fácil para Cristo. Imagina. Né? Você poder e não fazer é Imagina. totalmente diferente de você querer e não poder. Né? Já pensou? E por isso que, quando Paulo fala aqui para os filipenses, eu acho muito interessante isso aqui que ele fala, né? Que tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou.
Jesus se esvaziou. Agora imagina nós. A gente quer se encher o peito ao invés de se esvaziar, né, Elton? Então, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana, se tornando obediente à morte e morte de cruz, a morte mais horrível que existia. Então, o que a gente aprende? Qual que era o pensamento de Jesus? Servir, amar, salvar. E a gente tem que ter isso. Então, isso é fácil? Não é de jeito nenhum, mas se eu quiser ir buscar, consegue. Né? Porque Deus, o Espírito Santo faz esse implante, né? Olha Paulo, como é que Saulo, quando ele era Saulo, como é que ele era, e agora que Paulo escrevendo uma coisa dessa. Quem que fez isso na vida dele? Foi Cristo e o poder do Espírito Santo. Amém, amém. E ali até na pergunta 4, né? Ali vem uns pontos, né? Submissão, humildade, se dar para salvar, né? Interessante isso, né? Se dar para salvar. Se dar para salvar. Normalmente a gente quer só ser salvo. Só ser. Eu fico imaginando às vezes assim, às vezes surge uma oportunidade da gente ajudar alguém. Às vezes a gente não ajuda, ou para não ficar no prejuízo, ou porque não, se eu ajudar, vamos mexer só no dinheiro, depois a gente mexe em outras coisas. Se eu ajudar com esse valor, puxa, eu estava querendo comprar aquele negócio, se eu ajudar, ele está precisando, mas se eu ajudar, eu vou demorar mais uns 2, 3 meses para comprar aquele negócio. Imagina se Jesus pensasse assim, se Paulo pensasse assim. A questão de ser uma pessoa piedosa, vamos dizer assim. Você se compadecer do outro. Isso está se tornando cada vez mais difícil nos nossos dias. Aliás, quem faz isso são considerados fracos, Os né? fracos. Quem põe a necessidade do outro acima da em sua, evidência, acima da sua, é se considerado fraco. É bobo. Você vai fazer isso bobeira, você vai fazer isso aí para o outro. E a gente vai vendo que o mundo, no geral, vai tomando essa proporção. Eu estava brincando na questão da praia, a gente saiu à noite lá um dia, a gente foi comer uma pizza, que todo mundo gosta de uma pizza, né? eu não como, porque eu não tenho condições de ir lá na praia comer. Fomos lá comer uma pizza e... Tá longe, né, Elton, para ir lá, né? No meio do caminho tinha um senhor com uma ferida no pé, pedindo ajuda. E hoje, cada vez está mais difícil você ter dinheiro no bolso, né? Você não carrega mais dinheiro hoje. Até por questões de segurança, você não usa mais carregar dinheiro no bolso. E ele estava na rua pedindo uma ajuda. E eu tenho um menino pequeno não, ele está quase do meu tamanho, né? Só é novo, né? Só é novo. Ele passou, olhou, né, o pé daquele senhor, e aí depois o assunto dele foi aquilo. Papai, você viu? Papai, que deve estar doendo demais. Que deve estar doendo muito. Né? E eu olhei assim, sabe quando te dá até aquele arrepio de ver uma ferida assim aberta, a pessoa com aquela ferida, e você imaginar o quanto aquilo estava doendo. E eu falei com ele, deve estar doendo demais mesmo. E a gente vê que as pessoas passavam, ninguém nem olhava, o cara estava pedindo, ele estava mostrando o pé machucado, ninguém olhava. Então o mundo está tomando isso de, hoje, o coração das pessoas está totalmente endurecido. Porque nós não nos preocupamos mais com a necessidade do outro. Se para mim está bom, o resto se vire, né? Corre atrás, eu corro atrás, por que a pessoa não corre atrás também? Esse é o pensamento que está permeando a nossa vida, e Paulo vem trazendo para a gente que sermos piedosos assim como Cristo foi. Quando a gente para pensar na necessidade do outro, quando Jesus, eu falo o primeiro milagre, né, que está na Bíblia, pelo menos, bodas de Canaã. Jesus estava ali na festa, ele, né, foi convidado para aquela festa, não tinha nada que ajudar, né? Aparentemente não. Aparentemente não, ele não tinha que ir lá e, vamos dizer assim, se ele tivesse vinho na casa dele, ele não tinha que levar para lá. Ele não tinha nem aquele suco que a gente tinha, lembra? Que era um suquinho, saquinho, né? Assim que... Você fazia 2 litros com 2 5 litros? ml. Na cor, 300 litros fazer com daquele. E aí ele foi e fez o melhor. O melhor. O que isso traz para a gente? Quando Paulo diz assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se um dia tentarmos imitar Cristo, teremos que fazer sempre o melhor. Eu posso, então, dizer que tudo isso que nós conversamos aqui agora faz parte
do mistério da piedade? Porque quando a gente olha para Cristo, viu o que ele fez, é um mistério. E ele fez por Amor. amor, por Piedade. pura piedade. É isso, Elton? É isso mesmo. E vão ter a eternidade para tentar Tentar, né? entender esse mistério e nunca vai se esgotar, né? Porque esse mistério se fala diretamente do amor de Deus, né? É um amor inesgotável, né? Porque o que Jesus passou por nós aqui, sendo Só- Deus, Só ele, né? se esvaziar, deixar de a divindade assim oculta e ficar na humanidade por nós, é um mistério. Como é que pode uma coisa dessa? Nem os anjos entendem isso, né? Então, assim, é uma coisa assim que isso enche o nosso coração de gratidão e de querer fazer a vontade dele, de conhecer cada vez mais ele e de realmente entregar o coração àquele reino em nossa vida, né? Amém. Ellen White vem dizendo, né, que passaremos boa parte da eternidade e não compreendemos por completo Nunca vai se o esgotar. ministério de Cristo. A gente vai estudar na eternidade o que Cristo fez para a gente estar lá. E a gente vai levar tempos e tempos tentando compreender e não compreenderemos por completo o ministério Imagina, de ó, Cristo. nós temos aqui com o Joel a aula de espanhol. Para mim, isso é o mistério da piedade. Eu venho toda a aula, não entendo nada. E lá no céu vai ser assim. A gente, desculpa essa brincadeira, mas para a gente perceber como a nossa finitamente, é impossível de compreender o que Cristo fez por nós. O que Cristo fez por mim é tão grande. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para ti. Eu escutei de um jornalista essa semana algo que ele falando que alguém de um governo falava muito mal dele, né? Colocava só as coisas ruins que a pessoa via no mercado, assim, via ali nas histórias que os outros contavam para ela, essa pessoa colocava para frente e ia para frente. E um dia fizeram uma reunião entre ele e essa jornalista também, eram dois jornalistas, um trabalhava para um governo, ele era alguém que criticava o governo, que às vezes fazia o trabalho jornalístico. Aí, conversando com essa pessoa que falava mal dele, ele falou assim, olha, o dia que você quiser falar mal de mim, faz o seguinte, vem pedir para mim. Porque eu duvido que alguém conhece tão profundo quão horrível eu sou. Eu acho que você agora está pensando a mesma coisa. Nem eu, nem Elton, nem Rodrigo, nem Kevin, sabe o quanto horrível você é. E nem você sabe o quanto horrível nós somos. Mas mesmo nesse horror que somos, Cristo Jesus teve piedade, teve amor, se fez carne, se rebaixou. Sabe para quê? Para nos salvar. Para tirar a gente desse lamaçal, dessa profundeza de ser humano, pecadores que somos, para fazermos eu e você filhos e filhas de Deus. Eu peço de novo para que você olhe esse verso agora, com toda essa discussão que nós tivemos aqui. Olhe esse verso. Pense agora, Jesus pedindo isso para você. Completem a minha alegria, tendo o mesmo pensamento meu, tendo o mesmo amor meu, sendo unido de alma e mente, assim como eu sou unido com o Pai e quero ser unido com vocês. Pense Jesus fazendo isso, fazendo esse apelo para você. Qual vai ser a tua resposta? Qual vai ser a tua atitude agora quando você vê o teu irmão, às vezes sendo melhor ou às vezes sendo pior que somos? Vamos criticar? Vamos ter inveja? Ou vamos ter o mesmo sentimento de Cristo, o mesmo sentimento de João Batista? Importa que ele cresça, importa que eu diminua. Que essa lição faça diferença na minha e na sua vida. E quando Jesus voltar, encontre aqui não invejosos, mas cidadãos do reino dos céus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Papai do céu, muito obrigado porque o Senhor nos ama e o Senhor nos concede o Espírito Santo para transformar esse terrível coração que temos num coração semelhante ao de Jesus. Amém. Tenhamos o mesmo desejo de Paulo,
tenhamos o mesmo desejo de Cristo, de sermos unidos aos nossos irmãos, aos nossos familiares, aos nossos amigos, naquilo que compete à salvação deles. Por favor, Deus, faça de nós pessoas melhores. E só podemos fazer isso se o Senhor nos encher do Teu Santo Espírito. Se o Senhor nos perdoar, e se o Senhor estiver conosco 24 horas por dia, esteja conosco. É em Teu nome, Jesus, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Rodrigo, muito obrigado. Por Que nada. Deus te abençoe, tá? Amém. E Abençoe você vai nós ser sempre todos. convidado, você sabe disso. Às só vezes que ele, convidado. que ele demora para vir, é porque ele me dá o calote. Jefferson, estou viajando. Jefferson, é sempre assim, ó. Elton, obrigado novamente, tá? Isso, Deus prazer. continue abençoando você. Kevin, Obrigado muito obrigado. também. Deus te abençoe. E muito obrigado você que está aí. Até a semana que vem, que nós vamos estar numa nova lição, estudando aqui assim, ó, uma lição 5, falando um pouquinho mais do crescimento que Cristo quer que eu e você estejamos, baseado em Filipos e também em Colossenses. Que Deus nos abençoe, tá bom? Não se esqueça, semana que vem, mesmo canal, mesmo horário, mesma classe. Mas lembre sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê assim grande bênção essa semana e até já.